Olá a todos, tudo bem, gente? Vamos dar continuidade aí ao processo de estudo sobre os Estados Unidos no século XIX, tendo em vista que a gente já veio estudando, né, sobre o processo de expansão para o oeste, anexação de territórios, a dominação e submissão de outros grupos, né, considerados inferiores, como os povos indígenas, povos mexicanos, e a questão da doutrina, Destino Manifesto, que foi a construção ideológica que justificou esse processo de expansão e anexação territorial, atreladas na supremacia branca e também em questões religiosas. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a questão do racismo nos Estados Unidos e do processo de guerra civil. Considerando o momento atual que a gente está vivendo, é importante, né, falar e discutir sobre esse tema, porque atualmente estamos vivendo vários movimentos de grupos e manifestações antirracistas nos Estados Unidos. O movimento Vidas Negras Importam tem ganhado repercussão no mundo inteiro, decorrente, né, de vários atos e violências racistas que ocorreram, né, que têm ocorrido nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei algumas notícias bem recentes, de agosto e setembro, somente essa do meio da BBC, que é de 2017, mas a maioria delas fala sobre do movimento que tem acontecido nos Estados Unidos. A gente tá vendo várias manifestações, né, contra o racismo, a violência policial. A grande eclosão desses movimentos foi a morte do George Floyd, e a gente viu como que se repercute atualmente, né? E é importante a aula de hoje para a gente perceber como é que esse passado histórico ele se presentifica no cotidiano dessas pessoas, né? Principalmente da população negra, e como que a gente tem esse reflexo histórico, né? Decorrente de um processo histórico de racismo estrutural presente aí na sociedade norte-americana. Essa do meio, essa notícia mais antiga, que é de 2017, ela fala um pouco sobre os grupos, né, a extrema-direita, que se manifesta também atualmente, não só contra negros, mas contra imigrantes, gays, judeus, e eles têm uma influência diretamente ao nazismo, né, às ideologias nazistas. E aí a gente pode ver como é que há essa emergência desses grupos de extrema-direita e eles estão extremamente armados. Essa extrema-direita, considerada, né, como uma supremacia branca, ela tem emergido aí decorrente também do contexto político, né, através do governo de Donald Trump, e aí a gente tem também todas essas influências também da cultura americana do porte de armas. Então é uma esquerda, é uma direita, na verdade, né, uma extrema-direita que tá armada, né, e tem toda essa questão violência e essa repercussão da violência através do porte de armas no estado norte-americano. Então aqui são algumas notícias que eu coloquei atuais, né, da conjuntura, todas elas vão estar no material de apoio. E aqui eu coloquei as fotos, né, lá no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis, a delegacia sendo incendiária, a galera, né, o movimento aí antirracista se manifestando contra essa organização desse Estado extremamente violento, contra todas essas imposições e violências raciais que perduram aí por longos anos, né? Então a gente tem toda essa manifestação histórica acontecendo atualmente. Vamos partir agora do contexto histórico da formação de tudo isso, né, das questões aí abolicionistas nos Estados Unidos. Basicamente, a gente vai ter uma dupla realidade, né, econômica em duas localizações diferentes, né? Lembra das colônias do norte, das colônias do sul? Hoje a gente está falando mais dos estados, né? Após aí o processo de independência, a gente vai ter estados do norte e estados do sul com políticas econômicas diferentes. Isso vai fazer com que haja um acirramento entre essas diferenças, eclodindo na Guerra Civil. A gente vai ter aqui no norte, né, uma política econômica e industrial, baseado já no capitalismo industrial, com desenvolvimento interno, com trabalho assalariado, ou seja, a questão da abolição vai ser muito mais significativa, né, vai ser muito mais pautada pelos estados do norte, o mercado consumidor interno, políticas protecionistas, então tudo basicamente voltado a um desenvolvimento industrial mais internamente. Já os estados do sul, a gente vai ter
uma economia baseada no plantation, né? Uma monocultura, o escravismo, mão de obra escravizada, política econômica de exportação, né? O algodão. Então a gente vai ter outros princípios, né? Muito parecido também com o que a gente vivenciou aqui no Brasil, no caso dos plantations, mão de obra escravizada. E a gente vai ter esse contexto econômico no Sul. E aí vai ter várias questões a partir disso, né? Tendo essas duas construções econômicas do norte, né, dos Estados do Norte e dos Estados do Sul, vai ter várias discussões por conta dos novos territórios que estão sendo anexados, né? Como é que vai ficar a questão da abolição nos novos territórios? Aí começa vários acordos que vão ser instaurados. O primeiro acordo vai ser o de Mississippi, que vai permitir a escravização em novos territórios somente abaixo do paralelo 36. Depois a gente vai ter conflitos com a Califórnia, que foi um estado posteriormente anexado, né? E ele vai ser um estado não escravista. E aí no compromisso de Clay a gente vai ter a decisão de que cada estado vai ter uma autonomia para decidir, né? Se ele vai querer ou não adotar o regime escravista. Isso levando em conta também, né, que a gente tem a formação dos estados e uma certa autonomia política, né, com relação ao todo, né, ao país. Então, os estados, eles, até hoje, nos Estados Unidos, os estados, eles têm autonomias e constituições, né, legislativas, mas podem ser diferentes uma dos outros, né. E aí a gente vai ter um movimento que vai acirrar esse momento quando a gente quando for acontecer a guerra civil no estado de Kansas. Basicamente, nesse estado vão haver dois grupos, escravistas e abolicionistas, e aí começa o movimento de guerra civil no próprio estado. Vai ter a figura do John Brown, um escravo que vai comandar também uma revolta abolicionista, dando aí participação e protagonismo também da população negra, né, que sempre resistindo aí aos sistemas e às violências sistemáticas da sociedade escravista. E aí, a partir disso, desses conflitos entre o norte e o sul, que a gente vai ter decorrente, né, já no movimento em 1860, nesse momento de conflito entre essas concepções econômicas, a eleição, e aí na eleição do Abraham Lincoln, a gente vai ter o Lincoln, ele era um abolicionista, ele vai vencer as eleições de 1860, e isso vai fazer com que, né, o acirramento aí, principalmente com os estados do sul, né, querendo aí o movimento de separação, porque eles não vão aceitar essas práticas, essas propostas abolicionistas. E aí a Guerra de Secessão, ela começa então a partir da eleição do Abraham Lincoln, que ele vai conseguir vencer as eleições de 1860. Então, ele vai colocar as propostas abolicionistas, a elevação das tarifas protecionistas para manter a união aí dos estados do norte. Lembrando, gente, que os estados do norte, eles tinham uma industrialização muito grande, eles queriam expandir o seu mercado econômico, eles queriam expandir sua industrialização. E aí, toda essa prática abolicionista do Lincoln, ela se volta mais a questões econômicas do que as questões humanitárias, né, que carrega aí a prática abolicionistas. Então a gente tem toda essas contradições que são colocadas que atuam nesse momento histórico, que é uma volta, né, da economia, esse interesse político e econômico é muito mais direcionado à questão da abolição do que às práticas humanitárias em si. Então a gente começa a Guerra de Secessão em 1861. Secessão significa separação, né? Os estados do sul, eles vão formar os estados confederados e eles vão querer se separar dos estados do norte. Nesse momento também a gente vai ter um crescimento bem significativo do nacionalismo. Nos estados do sul, eles vão fazer uma bandeira dos estados confederados, né, querendo separar definitivamente dos estados do norte, de qualquer relação econômica com esses estados. Então, a gente vai ter uma luta econômica que vai se instaurar aí em modelos, né, diametralmente opostos, né, levando em consideração todas essas questões econômicas que a gente já apresentou. E a guerra, né, ela vai se iniciar com uma forte tecnologia de recursos, né, tendo em vista o processo de industrialização dos estados do norte, né, e o seu poderio militar que vai acabar acontecendo. E aí, ao final, desfecho da guerra, a gente vai ter os estados do sul, como eles se rendem, porque a gente tem um desenvolvimento bélico bem mais significativo com os estados do norte, e um total aí de 600 mil mortos. Então, foi a guerra mais violenta, né, que gerou mais mortes aí no século XIX.
Aqui eu coloquei um mapa que mostra, né, a formação aí dos países, né, dos estados do norte e dos estados do sul, os confederados. E aí a gente tem também a anexação, né, a formação dos outros estados posteriormente, e os estados também escravagistas não confederados. Então tem uma divisão bem legal aí que dá para ver geograficamente a localização dos estados. E aí as consequências da guerra, né? Os resultados da guerra foram assim devastosos no quesito das questões raciais, porque houve um agravamento muito significativo da questão racial. Né, tendo em vista aí que a abolição ela foi norteada pelo desenvolvimento econômico e pela essa expansão do modelo industrial capitalista, a gente vai ter a adoção da 13ª emenda pelo Abraham Lincoln, né, em 1865, colocando, né, decretando aí o fim da escravidão em todos os estados. Essa Constituição, né, essa emenda à Constituição, ela legalmente, né, ela coloca a abolição da escravidão, e posteriormente vão ter, né, outras emendas à Constituição que vai colocar a questão da participação dos direitos, né, da população negra nos direitos de voto, participações civis e tudo mais, só que isso vai ficar tudo, né, basicamente na abstração, assim, essas práticas elas vão ser mais no quesitos de exposição do que na prática. Na prática, o que vai acontecer vai ser um agravamento muito grande das questões raciais. Os estados do sul, eles se rebelam contra tudo isso, contra essa estrutura abolicionista. Os ataques à população negra vão crescer muito. Vai acontecer também o movimento chamado de leis de segregação, que vai colocar várias formações de leis em cada estado, principalmente nos estados do sul, limitando a atuação da população negra em várias participações sociais. E aí a gente vai ter também fortes críticas, né, esse abolicionismo que foi realizado nos Estados Unidos, né? Por um lado, a gente tem toda a questão jurídica, né, que vai ser exposta, mas na prática, na realidade material dessas pessoas, a gente vai ter o acirramento e o agravamento das questões raciais, dando aí o caráter dessa abolição muito voltada à questão econômica. Então, a gente vai ter a formação de várias leis sendo aplicadas, leis de segregação racial, né, em cada estado, e também o surgimento da Ku Klux Klan, né, que é essa entidade de supremacia racial branca extremamente violenta que vai se formar em 1867. Nesse momento a gente vai ter também os estados do sul, eles vão construir toda uma ideologia, né, que vão colocar a população negra como responsável a essa perda, né, a perda da guerra civil, da guerra de secessão. A gente vai ter esse direcionamento, essa colocação ideológica de que a população negra que foi a responsável por toda essa situação e esse prejuízo que os estados do sul vão começar a passar, né? Essa perda de latifúndios, toda a questão da mão de obra escravizada e tudo mais. Vai ser um momento bem difícil com relação à questão racial. A gente vai ter a formação da figura do Jim Crow. O Jim Crow vai ser um ator branco que vai fazer a blackface. Aqui tem uma representação dele, extremamente estereotipado, né, com características muito pejorativas do que era ser um homem negro. E aí o Jim Crow, ele vai ter esse aspecto meio, né, de caricato, vários estereótipos que vão ser construídos, né, de violência, de a população negra que não trabalha, que só gosta da suposta vagabundagem que eles colocam aí. Então essa figura do Jim Crow, né, realizada por um ator branco, vai colocar um estereótipo muito pejorativo da população negra, tanto que as leis, né, que vão ser construídas, leis segregacionistas, né, dos Estados do Sul, vão ser chamadas também de leis de Jim Crow, que é a representação ideológica e do imaginário social que vai ser construída nos Estados do Sul. E aqui tem a representação direta no clipe do This Is American, né? Ele faz essa posição em alusão a essa representação estereotipada construída historicamente do Jim Crow nesse movimento histórico dos Estados Unidos. Então a gente tem posteriormente, né, várias críticas
ao que foi essa construção social segregacionista dos Estados Unidos pós-guerra, né, de secessão. Então, a gente vai ter, a partir da formação institucional de leis de segregação, a partir da formação da Ku Klux Klan, vários movimentos que vão colocar a população negra cada vez mais sofrendo vários tipos de violência nos estados do sul. Vai começar um processo de imigração muito grande, né, da população negra para os estados do norte, gerando posteriormente, né, no século XX, movimentos também muito segregacionistas nos próprios estados do norte, decorrente desse processo de imigração. Aqui eu coloquei várias fotos já decorrentes aí, né, dos próximos anos, final do século XIX, início do século XX, da formação e da construção da sociedade civil segregacionista, né? Aqui tem crianças, né, vestindo a roupa da Ku Klux Klan, e aí eles falam no cartaz, né, os homens do sul, né, eles são amigos dos homens do norte, mas a gente não quer nenhum tipo de integração. E aí foi através das leis que foram aplicadas, né, as leis segregacionistas dos estados do sul, a gente vai ter o grande lema político, né? Somos iguais, mas não queremos estar juntos, né? Então a gente gosta, assim, somos iguais, estamos aqui para qualquer coisa, mas nada de integração. Então a gente vai ter muito, muito definido essas práticas, né? Aqui tem uma manifestação de várias pessoas da classe média, branca, mães, crianças, adolescentes que vão às escolas protestar contra a participação da população negra nas escolas, né? Tem esse cartaz aqui que uma criança está segurando, não sei se vocês vão conseguir ver, mas basicamente ela fala assim: o meu presente de Natal seria a não presença de uma pessoa negra na minha escola. Então, eles vão fazer várias movimentações, vários adolescentes. E aí a gente vai ter uma construção do imaginário social, né? As crianças vão estar participando disso. Então, a população civil no geral vai estar participando disso. E aí é que a gente vê como é que a questão do racismo ele vai atingir níveis, né, psicológicos e geracionais e se manifesta o que a gente tem atualmente, que é a questão do racismo estrutural, né, estruturado em várias instituições sociais da sociedade norte-americana. E aí vão ter várias manifestações de pessoas indo às escolas falando não queremos, né, pessoas negras, a questão da segregação dos espaços, dos ônibus, né, como isso vai acontecer muito mais significativamente no século XX, né, a partir de 1920 até quando começam os movimentos com Martin Luther King e os outros representantes do movimento antirracista que vai dar várias eclosões de lutas a partir da metade do século XX. E aí a gente tem, só para tentar dar um fechamento na questão racial, o século XIX, com a metade do século XIX, com o início, a partir do final da Guerra de Secessão, com o início e o acirramento das questões raciais, com a institucionalização do racismo, com a formação de leis de segregação racial, e a gente está vendo, né, materialmente como que isso se aplicou na realidade material, e é somente na metade do século XX, por volta de 1960, que a gente vai ter uma formalização, né, da aplicação de leis que coloquem aí o direito civil e a participação direta dessas pessoas, a reivindicação da participação direta, né, nas questões políticas e sociais da população negra. Então, só a partir da metade do século XX que a gente tem um movimento de reivindicar diretamente a participação da população negra em vários aspectos da sociedade. Então, a gente tem durante muito tempo, e decorrente do processo, né, da 13ª emenda, dessa abolição que aconteceu, muito norteada a questões econômicas, a gente tem todo esse acirramento das questões raciais e a emergência desses grupos, né, de supremacia racial branca, como a Ku Klux Klan. E aí a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos na América Latina.
além dessas questões raciais que vão ser aplicadas e formalizadas nessa história dos Estados Unidos no século XIX, a gente vai ter a intervenção dele em vários outros territórios, principalmente no território de Cuba e em alguns outros territórios da América Latina, América Central. E eles vão colocar a sua atuação cada vez mais específica através de várias formações políticas. A doutrina Roosevelt ela vai meio que tentar formalizar essa atuação e essa intervenção cada vez mais eficaz no território da América Latina. A gente vai ter aqui a intervenção em Cuba, né, porque a gente vai ter várias relações econômicas que vão ser de interesse, né, dos Estados Unidos, e aí no contexto cubano a gente vai ter uma inclusão da Constituição, a emenda Platt, né, essa emenda Platt basicamente dava direito de intervenção aos Estados Unidos, tanto que os Estados Unidos vai permanecer durante muito tempo em Cuba, a partir do século XX. E aí a gente tem essa emenda que vai dar esse direito, a emenda à Constituição cubana, dando direito à intervenção estadunidense. E aí, quando a gente tem o governo do Roosevelt, a gente vai ter a política também do Big Stick, que é a política do fale manso, mas com o porrete na mão, que coloca aí a questão da intervenção muito eficaz nos países da América Latina, principalmente da América Central. E a gente vai ter essa construção política e essa atuação e intervenção dos Estados Unidos norteada, né, legalmente. Eles vai, principalmente no governo do Roosevelt, vai meio que declarar assim várias concepções abertamente aos países da América Central, através também com a influência da doutrina ideológica, né, do Destino Manifesto. Ele basicamente fala assim, olha, países que têm conflitos, países que não estão assim no nível de civilização que a gente se encontra, né, porque nós somos superiores, nós temos toda a civilização, carregamos aí todas as construções industriais, militares, eles têm que aceitar a nossa intervenção, porque a gente está fazendo isso para o bem deles, né? Para que eles se desenvolvam assim como a gente. Então, a nossa intervenção, ela é necessária. E mesmo que vocês não concordem com isso, a gente pode atuar sim, porque a gente está com um porrete na mão, representando toda essa instituição militarizada e essa atuação bem violenta que eles vão adotar nos países da América Latina. Então, eles construíam vários discursos ideológicos que representavam esse discurso de atuação, né, e acabavam, entre aspas, convencendo as coligações, né, políticas dos países nessa atuação. Então, a gente tem toda essa intervenção estadunidense nesse contexto aí, já no final do século XIX, início do século XX, em várias outras regiões. Então, gente, basicamente é isso, que eu coloquei todas as referências da aula, deixei as notícias, né, falando sobre a segregação racial nos Estados Unidos. Eu acho que esse ponto é muito interessante, sobretudo atualmente, porque a gente está vivendo vários momentos, né, vários reflexos desse processo histórico de segregação racial. A gente vai voltar a falar desse momento quando a gente estiver falando já do século XX, metade do século XX, 1960, que é quando começa vários movimentos também antirracistas, reivindicando o direito da participação civil da população negra. Então, a gente tem toda essa questão de segregação racial bem institucionalizada, que reflete atualmente todos esses movimentos que estão acontecendo de violência policial, de violência dos grupos de extrema-direita que são liderados aí pela supremacia racial branca. É isso, gente. Até mais.